Antes de tudo, eu queria que você desse um like nesse vídeo, porque ajuda bastante na divulgação. E sem mais delongas, vamos à crítica em vídeo do Telefone Preto 2. A vingança é minha. Estamos aqui no Cinemark e hoje nós vamos falar sobre o Telefone Preto 2. Filme aí, tentativa de continuação com Ethan Hawke, e a gente acabou de assistir esse filme com a distribuição da Universal. Vou dar logo a minha sincera opinião para vocês. Se você gostou do primeiro filme, você não necessariamente vai gostar desse segundo, porque o estilo de terror é um estilo completamente diferente. Lembrando que o primeiro filme ele é baseado num livro, então ele adapta todo o livro, digamos assim, ele não deixa nada para essa segunda história. Essa segunda história é algo completamente novo. Eles pegam ali a premissa e algumas referências da primeira história, eles agora vão criar algo completamente diferente. A gente tem uma história de sequestro na história original, digamos assim, na história do livro, na história que adaptou o primeiro filme. Essa história de sequestro, ela tem algumas referências ali, obviamente, são as consequências do que fez esse assassino em vida, porque a gente sabe, é spoiler da primeira história, spoiler do primeiro filme, ele morre no final. Então, se ele morre no final, como é que ele aparece aqui nessa segunda história? E se você assistir o trailer, você já vai saber que ele aparece porque ele vem como um fantasma. Ele é um fantasma. Existem várias referências a fantasmas, são fantasmas que ajudam o nosso protagonista na primeira história. Essas referências estão ali mais subentendidas na história, né? O Telefone Preto é justamente o portal onde ele fala com esses fantasmas, antigas vítimas que morreram desse assassino, mas agora a gente tem isso sendo maximizado de um jeito que agora a história não é mais sobre sequestro, é uma história apenas sobre fantasmas. A gente sabe da irmã dele que tinha visões em sonhos, e essas visões também são maximizadas nessa história. Essa história agora se passa a ser uma história de fantasma, é um filme de terror de fantasma, não tem nada mais de sequestro. E por que eu digo isso? Porque ele muda totalmente seu estilo. Pegando referências de clássicos de filme, como por exemplo Iluminado, a gente tem ali a neve como um ambiente do terror. O Iluminado é uma grande referência da gente para isso. Pega a referência de... Eu não esperava, de A Hora do Pesadelo, o nosso assassino, né, o Ethan Hawke, ele é agora um Fred Krueger, onde ele atua apenas no sonho da irmã do nosso antigo protagonista, que ele não é mais o protagonista. Ele era o protagonista no primeiro filme. Agora é a irmã dele que assume o protagonismo, e ele agora passa a ser um mero coadjuvante. Isso me surpreendeu bastante, porque eu queria ver ele como protagonista. Eu não me apeguei muito à irmã dele, e principalmente nessa história, isso não me agradou. Eu tive um pesadelo. Gente, particularmente eu não gostei do filme. Essa história não me agradou de forma nenhuma. As escolhas que eles tomaram para retratar ele dentro do sonho como um fantasma soaram um tanto ridículo para mim. Eu não consegui sentir medo, eu não senti susto em nenhuma hora. Existe um efeito que eles fazem que me lembra muito Stranger Things, que é um efeito de uma câmera meio borrada quando ela está sonhando. Isso provoca um pouquinho ali de susto, digamos assim, né? É uma coisa muito inesperada que vem para você. Mas assim, no mais, eu achei a história bastante parada. O segundo ato dele é terrível, me dá muito sono. Um filme desse ter 2 horas de duração foi completamente desnecessário. E tem muita coisa que pega ali na enrolação mesmo, alguns diálogos que são forçados. Uma tentativa de tentar explicar o que aconteceu no primeiro filme, que você vê como uma tentativa forçada e desesperada. Gente, é uma história desesperada
para que seja uma continuação impactante e que tenha uma relevância ali da primeira história, mas eu não gostei. Assim, eles tentam fazer algo totalmente diferente da primeira história e isso fica muito batido. É uma junção de referências a grandes filmes de terror e clássicos que deram certo, mas é uma salada de frutas que não dá certo, que sai azeda, na minha opinião. Eu acho os diálogos muito desconexos, a forma como eles vão se reunir num lugar e eles acreditam numa coisa e como eles não tomam a decisão de, por exemplo, de sair daquele lugar, de abandonar aquilo ali, mas não, vamos continuar, arriscado a morrer, arriscado a você ter um fantasma que vai matar todo mundo, mas não, eles vão ficar ali e não, a gente vai resolver, a gente não vai sair não, mesmo que a gente morra. Por quê? Qual é a motivação de você querer ajudar pessoas que já estão mortas, digamos assim, né? Você querer salvar a reputação dessa pessoa que morreu, arriscando a sua vida, né? Se aquilo ali não vai interferir em nada, porque as pessoas de fato já estão mortas. Então, assim, perde um pouco o sentido da motivação deles continuarem ali arriscando a vida deles. Não tem sentido nenhum esse filme. É uma tentativa desesperada de você tentar continuar algo e sem sucesso nenhum. Oi, Fini. As atuações são boas, elas são dentro do esperado. A atuação ali do Ethan Hawke como grande antagonista, ela é até melhor que a do primeiro filme, porque agora ele sai de um assassino em série para um fantasma, e um fantasma muito perigoso, então isso aí vale ressaltar. A produção está muito boa, embora eu acho muito estranho assim, a questão deles terem poucos personagens, deles não terem trabalhado tanto isso, mas o cenário é impecável, né? Um cenário com neve. Eu adoro filme de terror com neve, então isso é bem interessante. Maquiagem desse filme está impecável, os efeitos visuais também está muito bom. Ou seja, é mais a produção. A produção é uma produção cara, é uma produção que assim nos dá bons relances, mas história zero, roteiro zero, decisão de personagens zero. É algo que assim decepciona bastante e em muitas cenas, repito para vocês, eu fiquei com sono. Entendeu? Então, assim, no ano do terror, na minha opinião, Telefone Preto 2 é um fiasco. E assim, finalmente saiu um filme de terror ruim, digamos assim, porque nós tivemos muitos filmes de terror bons, né? Mas esse realmente não gostei, não consegui me conectar. Talvez para o público geral que gosta de histórias de fantasmas, e faz muito tempo que a gente não tem história de fantasmas no cinema, talvez se agrade de alguma forma, mas eu não gostei, porque eu coloco em comparação filmes de terror que eu assisti esse ano. E esse ano, veja, o padrão está muito alto. Talvez no ano em que nós não tivemos tanto filme de terror e tanto filme de terror de boa qualidade, a gente não se depararia aí com uma decepção tão grande. Mas, comparado com A Hora do Mal, comparado até com Pecadores, que eu não gostei tanto, mas ele teve uma avaliação de crítica muito positiva. Então, diante disso, para Telefone Preto, filme com Ethan Hawke e uma continuação direta do seu primeiro filme, eu vou dar 2 joinhas, certo? Eu vou dar 2 joinhas para esse filme, porque eu gostei das atuações e gostei da produção. Mas, tirando isso, não tem muita coisa para a gente usufruir do Telefone Preto 2, ok? Ele tá aqui. É isso aí, pessoal. Eu tô meio ausente da internet, a gente tá meio ausente aí na questão das críticas semanais. A gente coloca crítica todo mês, 2, 3 vezes por mês, mas a gente não tá semanal, não tá tão padrão o nosso programa por causa de alguns afazeres agora no final do ano. A correria está muito grande, mas eu prometo que daqui para novembro a gente vai regularizar aí com programas semanais, ok? Até porque temos grandes filmes agora para o final do ano, temos Avatar e grandes promessas que ainda não estrearam até para a temporada de premiações do Oscar, Globo de Ouro, né, BAFTA, e a gente vai falar um pouco disso também, ok? Nesse mês de novembro agora, por exemplo, a gente vai lançar a crítica do Agente Secreto, que a gente já assistiu faz tempo, mas eu estava aguardando essa crítica
para perto do lançamento. E entrevista também, a gente entrevistou Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho, Maria Fernanda Cândido, todos principais aí do elenco do Agente Secreto. Então fica ligado nas novidades dos Lados Online. A gente pode até dar um recesso no YouTube, mas a gente não para no Instagram, certo? @doslados_online também é o nosso @ do TikTok. Então você pode conferir também @doslados_online e crítica direto, gente. Praticamente toda semana a gente coloca uma crítica nova. A gente está chegando aí numa marca de quase 400 críticas e isso é muito positivo. Dosladosonline.com.br. Todas as nossas críticas estão lá. Temos um acervo muito grande também de críticas textuais, ok? Então é isso aí. Muito obrigado. Dá um like nesse vídeo, é muito importante para a gente, para repercutir a crítica. E se você gosta de história de fantasma, eu ainda nem sei se você vai gostar do Telefone Preto 2, mas estreia nessa quinta em todos os cinemas do Brasil. Valeu!